a gente teve a ideia aqui de separar alguns álbuns curiosos aqui da coleção, né, para mostrar para o pessoal. Aqueles álbuns que ninguém mostra, que ninguém costuma fazer podcast, ninguém costuma lembrar. Então a gente separou aqui em cada episódio um álbum bem curioso que tem uma história interessante para mostrar para o pessoal. Muito bem, amigos do Quebra-Toca, estamos de volta com mais um programa sobre um álbum curiosíssimo. E dessa vez vamos falar, né? Eu, meu amigo Outran, na verdade quem vai falar é o Outran, sobre uma banda chamada Death, que lançou o For the Whole World to See, gravado em 1975. Para vocês terem a ideia, essa banda é pioneira no punk rock, formada por afro-americanos, e quem vai dizer, quem vai contar muito mais sobre esse álbum é o Outran Júnior. Tudo bem, Outran? Prazer tê-lo de volta no nosso programa Ou Quebra ou Toca. Olá pessoal, um prazer estar aqui novamente e falar de uma banda que a gente tem que fazer justiça a ela, uma banda que foi pioneira no estilo e ela ficou esquecida durante muito tempo. E a gente vai contar aqui uma breve história da banda Death, não confundirem com a banda Death também, que faz thrash metal, né, que é bem mais conhecida, tem o mesmo nome. Essa banda ela é dos anos 70 e se chama Death. Então, Outran, uma coisa é você gravar, outra é lançar. Tem uma diferença que pode ser de horas, de dias, semanas, meses ou anos, né? Como Ou é que é? década. Ou décadas. Por que Então, demorou cara, tanto? O que houve com esse álbum? Vamos lá, pode contar desde o início. essa banda é uma banda formada por afro-americanos. É uma banda formada por três irmãos, né? Os irmãos Hackney. Bob, que era baixista, David, que era guitarrista, e o Dennis, que era baterista. Uh, o Bob também cantava. E eles eram uma banda inicialmente de funk rock, mas segundo consta, em 1971, os caras foram num show do The Who e acharam que o rock ele tinha muito mais a ver com a mensagem que eles queriam passar. Uhum. Então eles fizeram uma banda com um pouco mais de agressividade no som e essa agressividade se traduziu num pouco no que seria chamado de punk rock depois. E eles começaram a ensaiar. Em 1975, eles gravaram 7 músicas, das quais lançaram um compacto que passou batido. Eles eram uma banda de Detroit, né? Detroit tem uma história de hard rock, de punk rock lá, de Stooges estava lá, né? Ah, a A MC5 cidade, estava lá, a cidade Alice Cooper estava lá. industrial, né? Sim, sim. Segundo consta, até o próprio Alice Cooper gostou muito deles. Eles abriram um show pro Alice Cooper, que mostrou o som dos caras para gravadoras. Mas os Estados Unidos, infelizmente, é um país extremamente, como o nosso, né? Extremamente racista. E os caras acharam que afro-americanos fazendo rock era uma coisa que não ia vender. E os caras foram muito, muito, muito assim. Eles sofreram muito com isso, né? Foram muito tosados no seu som. Uhum. E essas músicas que eles gravaram na sessão de estúdio nunca foram lançadas. Eles ainda ficaram fazendo shows até 1977, quando a banda acabou. E muitos anos depois, esse material inédito, inclusive com o apoio dos filhos deles, foi mostrado a gravadoras alternativas. E em 2009, finalmente foi lançado essas 7 músicas sob o título de The World to See. Esse aqui é a primeira e única versão em vinil que existe, né?
na verdade. Então eu tenho a versão original, Original e tá bem porque conservado, é hein? a única versão que existe desse álbum. Existe em CD, né? E depois desse álbum, a banda, os holofotes começaram a aparecer. Mostra mais um pouquinho, te dá um A banda close. se. Isso. Forward to See. Uhum. Na verdade, seria. Pelo. Aqui é os caras. Não chega a 30 minutos, seria quase que um EP, em vez de um LP. Música punk, as músicas são curtas, É né? Já direta, cara. É direto, é Uhum. bem. Cara, Ramones antes de existir Ramones, né? É um som maravilhoso, assim, é um som muito bem feito, melódico, direto. Músicas de 2 minutos, dois e pouco. Músicas como Keep It Knocking, tem uma chamada Freaking Out, que é maravilhosa, Rock and Roll Victim, músicas com conteúdo ali político. E esses caras deveriam estar aí como os pioneiros, como o Marco Zero do punk rock, mas infelizmente por existir esse preconceito, né, os caras foram limados da história. Então a gente aqui tá fazendo até sabe, tá até fazendo uma justiça ao som dos caras, porque eles são muito bons. E depois que foi relançado esse álbum, por insistência dos filhos, eles se reuniram. O David, se não me engano, morreu, mas os irmãos se reuniram, lançaram discos em 2014, 2015, começaram a participar daquele circuito underground e tiveram o mínimo reconhecimento, né? Porque os caras não tinham reconhecimento nenhum e tiveram um mínimo reconhecimento do trabalho pioneiro deles, sabe? Uhum. Que, assim, é muito importante se falar. Existiram algumas bandas, até vou mostrar em possíveis novos episódios do Quebra-Toca, bandas de afro-americanos tocando rock nos Estados Unidos, mas a maioria foi limada por limbo da história, né? Não foi reconhecida. Os caras eram bem legais, o som deles é bem legal, mas por conta dessa aberração que é o preconceito, os caras não são considerados como os precursores do punk rock. Se você pega aquele disco, aquele livro, desculpa, o Please Kill Me, que é um disco que é um livro que é referência sobre a história do punk rock. Please Kill Me, no Brasil saiu como Mate-me, por favor. Uhum. É um livro que conta toda a história do punk rock nos Estados Unidos, que muita gente pensa que o punk rock nasceu na Inglaterra, mas na verdade o punk rock nasceu nos Estados Unidos. Aí tem desde os percussores e não fala do Death. E o Death realmente foi uma banda fundamental, uma banda que fez uma sonoridade que estava muito à frente do seu tempo. Então, esse quebra-toque aqui, eu fico bem emocionado porque a gente está fazendo. Quem assistir vai estar ouvindo uma reparação histórica numa banda que deveria ter um reconhecimento que ela não tem. E aqui, acho que aqui no Brasil ninguém conhece. Então, acho que eu e o César estamos trazendo aqui como novidade uma banda que vocês com certeza precisam ouvir. Esse álbum você vai encontrar aí no Spotify, vai encontrar no YouTube. Nós E vamos ouça, deixar na e descrição você vai do ouvir um vídeo. álbum que é pioneiro do punk rock, um álbum que é sensacional, tá? Que merece ser ouvido e que são os caras que merecem ter um crédito, pô, pelo que eles fizeram, né? Então, com Ele, certeza a gente tem que recomendar aí o For the World to See do Death. a gente lendo sobre a história da banda, eles tiveram influência aí, The Who, do Alice Cooper, mas eles como precursores, os verdadeiros, né, os primeiros punk rock da história da música. Houve algum outro artista que veio depois, ou Ramones? Você percebe alguma influência do Death nas Eu bandas que surgiriam percebo. depois? Não, eu percebo Stux como influência também, né? Que Uhum. também era de Detroit. E, cara, toda aquela cena ali do CBGBs, toda aquela cena
do início do punk rock americano, que tinha ali Television, sabe? Que tinha Blondie, todo mundo que tocou posteriormente, que iniciou o punk rock. Eu não sei se esses caras tinham conheceram, sabe, o trabalho do Death, mas a similaridade sonora é muito Muito grande. parecida, isso mesmo. É muito parecida, cara. Então, assim, o que os caras fizeram é. Parece que os caras estavam anos à frente do tempo deles, sabe? Então, é uma banda que precisa ser lembrada e precisa ser dado o devido crédito, sabe? Viva a Def, viva a cultura aí que tá levando à frente o legado deles. E agora a gente quer saber. A gente já desconfia do resultado. Mas, outra Júnior, o álbum da banda Def toca ou quebra? Gente, Death toca, tem que tocar. Não é só que ele tem que tocar, você tem que fazer essa justiça histórica para a banda. Death tem que tocar muito na sua cabeça, você tem que ter acesso a essa música, tem que divulgar essa música, tá? Mostrar ao mundo o quanto esses caras foram importantes, porque eles são caras importantes que não tiveram o devido crédito pelo que eles fizeram. Então, por favor, toquem e toquem muito Death for the whole world to see. Vocês vão achar aí no Facebook, como é que chama? No Spotify, no. Spotify, nas redes todas, vão achar no YouTube. Então, pô, procurem e toquem, porque com certeza Death toca. For the Whole World to See, da banda Def, punk rock afro-americano. Muito bem, a gente volta em outro programa com mais um Quebra-Toca. Eu, meu amigo Transjúnior, falando sempre sobre um Valeu, álbum pessoal. curioso que muita gente não conhece. Tá certo? Até a próxima, Otran. Até a próxima e aguardem que vem muita novidade interessante. Opa, até logo.